Então, meus amigos, bom dia a todos. Uma alegria imensa estarmos aqui comemorando nossos 29 anos. Bom dia aos queridos irmãos internautas. É uma festa, 29 anos de trabalho, com essa querida irmã Maria Angélica, que emociona só de falar. Então, nós estamos aqui com o nosso amigo Andrei Moreira, que vem festejar conosco 29 anos, porque festa de casa espírita é estudo, trabalho, é o que nós estamos fazendo. Então, nós vamos abrindo o nosso trabalho, lendo sempre, como de costume, uma passagem pequena do Evangelho, fazemos a prece e entregamos o encontro para o nosso querido Andrei. Então, vamos ver. O Andrei é de Belo Horizonte, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Amém. Amém. Então, vamos ler o trecho. É o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 5. Vocês podem ler o capítulo inteiro em casa, vale a pena. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão,
minha irmã e minha mãe, São Marcos, São Mateus. Então, pensando nessas palavras sempre tão profundas, né, de Jesus, nessa ambiência de paz, nesse presente que a Maria Angélica nos oferece, nessa casa, de estarmos aqui, onde somos acolhidos, onde estudamos, conseguimos um caminho para a nossa vida. Vamos fazer a nossa prece, sempre de gratidão. Senhor, quanta gratidão, Senhor, ao seu grande amor que nos oferece essa oportunidade, essa casa abençoada, que acolhe a todos nós, onde aprendemos a viver, Senhor, onde entendemos os reveses da vida, valorizamos cada minuto da nossa existência, ó Senhor, a nossa gratidão. Que seja, Senhor, o esforço hercúleo de pautarmos nossas vidas nos seus ensinamentos. Que seja uma manhã de muita luz para todos, encarnados, desencarnados. Que essa vibração chegue aos lares de todos, dos nossos queridos internautas que nos assistem, que nos prestigiam. E, em nome de Deus, possamos abrir essa manhã de luz, pedindo também que essa equipe de Jesus envolva a todos e ao nosso querido Andrei Moreira, que vem sempre ajudar-nos nessa tarefa de esclarecimentos. Que Deus seja louvado, muita paz. Bom dia a todos. É uma alegria retornar ao SEMA e partilhar com vocês mais um seminário. Quero rogar a Jesus que o nosso verbo possa ser aquilo que Ele espera de nós nessa manhã. Nós vamos conversar a respeito do tema Amor a Dois, os relacionamentos afetivos dentro da visão sistêmica e da visão espírita. Esse é o tema da última obra que eu lancei pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e nela nós integramos o conhecimento imortalista espírita ao conhecimento sistêmico trazido pela constelação familiar, segundo Bert Hellinger, um filósofo, um terapeuta alemão. A visão imortalista espírita nos permite compreender-nos como seres imortais e como espíritos reencarnados e a serviço de um caminho de progresso e de crescimento pessoal. E a visão sistêmica nos ajuda a enraizar na encarnação, nos ajuda a conectar com aquilo que é a força, a presença e os tesouros que cada sistema, cada núcleo familiar, cada vinculação familiar nos permite. E como que isso nos ajuda a compreender, então, os relacionamentos de uma forma ampliada. Vamos, então, começar falando da energia sexual. A energia sexual é uma energia de natureza divina. Ela acompanha o espírito em todas as etapas do processo evolutivo, desde o primórdio até as culminâncias que nós nem sequer conhecemos do processo co-criador ao qual estamos destinados. É uma energia essencialmente criadora. Não simplesmente criadora das formas, como estamos acostumados a pensar, na utilização da energia sexual para a procriação nos seres superiores, mas uma energia criativa que promove a realização em todos os níveis. Dizem os espíritos que esta força divina, esta potencialidade divina nos acompanha em todas as etapas do progresso. Enquanto estagiávamos ainda princípios espirituais nos reinos inferiores da natureza, a energia sexual lá estava nos acompanhando naqueles primórdios. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e racional. Enquanto ainda não individualizados éramos, ali a energia sexual já cumpria o seu papel. Explica-nos André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos,
que no reino mineral a energia sexual é a força de atração eletroquímica que une os diversos elementos ou que os repele de acordo com a sua carga específica e a sua potencialidade. No vegetal, inicia-se o domínio do vitalismo, da energia vital, das trocas com o meio. Começa-se, então, a força da reprodução, inicialmente assexuada, depois sexuada com a formação de gametas, e ali nós temos o início do processo reprodutor e de perpetuação das espécies. No animal irracional, aonde vige o instinto inteligência rudimentar, a energia sexual é responsável pela força de atração que pulsa já no instinto de preservação dos seres, no instinto também de reprodução, levando a buscar-se uns aos outros, inicialmente para o acasalamento e a perpetuação das espécies e, posteriormente, nos animais mais desenvolvidos, já na obtenção de prazer e gratificação pessoal, que a energia sexual permite que os animais já comecem a experimentar. Então, aí o princípio espiritual inicia o seu processo de individualização, que se dá e se completa em mundos paralelos à Terra, e aqui encarnamos nos reinos hominais, aonde temos a nossa natureza enquanto espíritos, o princípio inteligente individualizado, caminhando no seu progresso de forma consciente dentro da liberdade progressiva e relativa que Deus nos confere. É então, nessa experiência hominal, que a energia sexual vai ganhar uma maior expressão. Ela não é responsável simplesmente pelas trocas sexuais que nós estabelecemos dentro de uma relação de parceria amorosa. A energia sexual é muito mais intensa e muito mais profunda do que isto. A energia sexual é responsável por todo movimento que gera prazer, por toda força criativa no homem que gera ideias, trabalhos e realizações. Emmanuel explica isso no livro Vida e Sexo, quando nos diz que, com ela e por ela, é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem uma herança preciosa na sua jornada de crescimento imortal. Diz Emmanuel, seria injusto diminuirmos o valor da energia sexual a pretexto de limitá-la a uma visão de sexualidade cheia de estereótipos, cheia de preconceitos, como vigorou durante séculos no pensamento religioso, para diminuí-la em sua grandeza. Ela é divina em sua natureza e, graças a ela, é que o homem realiza toda a força de trabalho. Vejam que bonita esta expressão. Emmanuel está dizendo que a mesma força que nós utilizamos para as relações amorosas a dois é aquela que nós utilizamos para o trabalho, para o voluntariado na casa espírita, para o passe, para a tarefa de oratória, para o trabalho no dia a dia. É a mesma força. Essa energia sexual criativa, criadora, que mobiliza ideias, que mobiliza recursos, que mobiliza forças e cria dentro da função que nos está destinada, que nós vamos nos apropriando progressivamente, que é a função co-criadora. Ou seja, aqueles que criam em sintonia com a fonte criadora verdadeira e profunda do universo, que é o Pai. A suprema inteligência, a grandeza máxima da vida. Então, o termo sexualidade, para nós, ele é muito mais amplo do que relações sexuais, como as pessoas às vezes pensam. Sexualidade envolve toda a dinâmica da obtenção de prazer, da realização humana. Na sexualidade está envolvido todos os níveis de troca em que nós temos gratificação. Está envolvido todas as expressões da sexualidade humana dentro das suas variáveis, tais como as orientações sexuais diversas, as identidades de gênero diversas, as expressões de gênero diversa, as formas como cada gênero vivencia a sua expressão, a masculinidade, a feminilidade de diferentes culturas, de diferentes tempos, a forma como nós obtemos prazer nas diversas atividades que não estão diretamente ligadas a uma função sexual específica. Sexualidade, portanto, é um termo bastante amplo da aplicação e do uso da energia sexual, que
em sua natureza, é sagrada nos seus divinos fins. Nós estamos acostumados com uma visão de impureza a respeito do sexo e da sexualidade, porque temos uma herança de uma tradição religiosa que impõe um grande tabu a respeito dessa temática. E pouco a pouco nós vamos nos liberando para uma visão mais honesta e mais ampla a respeito dessa potencialidade divina que é a sexualidade. Mas Paulo de Tarso fala com muita propriedade: nada é de si mesmo imundo, senão para aquele que o tem como imundo. Ele está nos dizendo, uma coisa é pura ou impura de acordo com o olhar de pureza ou de impureza que eu lanço sobre ela. E sem sombra de dúvida, quando falamos de sexualidade, podemos ter um olhar de pureza ou de impureza. Podemos ter um olhar de restrição da temática e da sua expressão ou de amplidão da sua compreensão. À luz da doutrina espírita, olhamos para a sexualidade humana sempre com um olhar de amplidão, com um olhar de divinidade, com um olhar de sacralidade. Até mesmo para compreender os momentos quando nós nos afastamos disso. Porque até as expressões adoecidas da sexualidade, quaisquer que sejam elas, nas expressões do abuso da energia sexual, do desrespeito da energia sexual, ou da leviandade no uso e no atributo dessa função criativa e criadora, nós analisamos com a perspectiva daqueles que necessitam ou que desejam ver a sacralidade ali negada para retornar à sua força e à sua fonte originária, porque este é o grande objetivo que a vida nos destina. O fato é que no português, as palavras às vezes limitam a nossa compreensão. Então, se nós dizemos amor, nós temos uma compreensão muito vasta do que seja amor e muito diversa em uma só palavra. Amor no português vai representar desde o ato sexual, de uma relação de casal, até o amor divino. Então, quando nós falamos amor, de que nós estamos falando? Muitas vezes nós comunicamos amor em um sentido e a pessoa entende em outro, porque cada um interpreta, então, de acordo com a sua compreensão, com o seu nível de entendimento. Isso porque as palavras nos limitam. No entanto, os gregos têm diferentes palavras para significar amor e nos ajudam com uma compreensão que é pedagógica. Há uma palavra que chama-se porneia, da onde depois se deriva o termo pornô, que representa o amor de consumo. O amor de consumo é aquele amor onde o outro é objeto, aonde não se olha para a necessidade do outro. Amor que apenas olha para o seu prazer pessoal e para a sua própria necessidade pessoal. Este é um amor que olha só para o próprio umbigo. E olhando para o próprio umbigo, consome aquilo que é amado a serviço de si mesmo. É uma expressão de amor, mas uma expressão de amor muito restrita e muito limitada, porque ela olha só para as necessidades pessoais. E olhando somente para as necessidades pessoais, ela desconsidera conexão, ponte e comunhão que é possível estabelecer, por exemplo, numa relação a dois. Então, no amor porneia, nós consumimos o que é amado. Exemplo, nós dizemos que amamos os animais, não é verdade? E o que nós fazemos com eles? Os matamos, porque os amamos. Mas se tiver frito ou assado, melhor ainda, não é? Servido para aqueles que são carnívoros. Então, nós dizemos que nós amamos os animais, no entanto, nós os consumimos. Essa natureza de amor que diz, eu amo, mas eu consumo, eu amo, mas não importa o que acontece com o outro, importa que sirva a uma necessidade minha, é esse amor de consumo, que está presente em uma boa parte das nossas atitudes e dos nossos comportamentos no dia a dia, quando nós também consumimos pessoas, relações e circunstâncias como se fossem objetos destinados a apenas nos servir. Uma pessoa que está restrita ao amor porneia pensa que o outro lhe pertence. Pensa que a relação de casal é propriedade. Pensa que o matrimônio é contrato de posse e propriedade. E então passa a adotar para com o parceiro ou a parceira uma relação de dominação e de submissão. Uma relação de poder. No entanto, Jung nos esclarece com muita propriedade, o pai da psicologia analítica, que aonde o poder entra,
o afeto sai pelas portas do fundo. O oposto de amor não é ódio, pois que o ódio está na mesma linha do amor, na sua feição negada ou adoecida. O oposto de amor, diz Jung, é poder. Quando elegemos o poder, abrimos mão do afeto. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, há aquela passagem que diz: então o homem se alegra em dizer, aqui mando e sou obedecido. E se esquece de acrescentar, e sou detestado. Porque manda e comanda, no entanto, perde o afeto e o respeito daqueles que são comandados, quando este comando não representa respeito, de fato, pelos semelhantes. No amor porneia, quando o poder se estabelece e então passa a haver possessividade, o ciúme e aquelas manifestações passam a tratar o outro como se fosse posse, restringindo a sua liberdade, restringindo a sua individualidade, o seu movimento, as suas ações, as suas decisões, a sua capacidade de tomar atitudes e movimentos que sejam próprios. Então, este amor consome aquilo que é amado. E, naturalmente, aí o afeto não reside. Reside apenas uma relação de poder e de comando e de submissão. O amor porneia, portanto, é uma expressão de amor que olha apenas para o próprio umbigo e que trata o outro como objeto. Mas os gregos nos ensinam que há uma outra natureza de amor, que é o amor eros, da onde deriva a palavra erótico. Significa o amor do desejo, o amor da sedução, o amor da troca, o amor da conexão. É aquele movimento que nos leva em busca do outro, em que você não apenas olha para o outro como algo a ser consumido, mas você vê no outro algo que te atrai, algo que te complementa, algo que o conecta, e você estabelece uma ponte com o outro para uma comunhão em um determinado nível. O amor erótico nos faz estabelecer relações. Enquanto o amor porneia consome pessoas, energias ou circunstâncias, o amor erótico já estabelece relação, já estabelece uma comunicação, uma comunhão, porque há troca ali em um determinado nível. Então é o amor que nos leva a nos sentirmos atraídos pelas pessoas, a nos sentirmos seduzidos, encantados, embevecidos, aquele movimento que nós adoramos e que faz parte do começo de todo relacionamento. Não é? Por que começo? Porque ao longo do relacionamento, essa natureza de amor, embora permaneça, a depender do cultivo ou não do casal, ela vai cedendo lugar para outras expressões de amor que são mais amplas. Então, o amor erótico e o amor porneia, eles são facilmente reconhecidos pelas criaturas. No entanto, há outras naturezas de amor, e uma delas é o amor filia. O amor filia é o amor amizade, é o amor fraternal, é o amor comunhão, que se conecta nos pontos de intercessão com o outro. É onde o nosso coração se comunica, a nossa alma estabelece pontos de conectividade através da sintonia e da afinidade. Afinidade significa semelhança de gostos e tendências. Sintonia significa concordância na ação. Filia nos conecta através do coração. É o amor dos amigos, é o amor dos casais que se tornam amigos, é o amor dos companheiros de casa espírita, é também a natureza de amor que nos conecta aos nossos mentores espirituais e a maioria dos espíritos que se tornam espíritos familiares, que nos amparam, que nos socorrem. É aquele amor que olha para o outro e vê nele um irmão, vê nele alguém semelhante e, portanto, estabelece uma conexão de afetividade. Filia é um amor que promove, porque no amor filia nós queremos promover o outro e sermos promovidos naquela relação. É uma natureza de troca que se destina à estesia, ao prazer, ao crescimento. Em filia, nós estamos comungando daquilo que está cheio no coração e auxiliando a cada um a enfrentar o seu próprio vazio. Mas há também uma outra natureza de amor que os gregos nos apresentam, que é o amor ágape. E o amor ágape é o amor doação, é o amor partilha, é o amor fluxo unidirecional. No amor ágape, a alegria
deste amor é em se doar, se rejubila em ofertar do que está cheio o coração. É o amor das mães, é o amor que nós vivemos em alguns momentos da encarnação específicos, é o amor de Deus para conosco em uma escala sublime e maior, e é também o amor de muitos dos nossos mentores para conosco, que é o amor daquela doação, daqueles espíritos que renunciam para estar ao nosso lado, nos promovendo e nos fazendo crescer na direção de um progresso e na direção de um movimento mais amplo de vida. No amor ágape, há uma satisfação em ofertar aquilo que está cheio no coração. Qual que é, então, o problema? A questão é que nós temos essas várias expressões de amor, mas no português nós dizemos apenas amor. Então, no Centro Espírita, por exemplo, dizemos, nós precisamos amar. De qual amor nós estamos falando? Aí todo mundo entende, é o amor ágape, é o amor de Jesus, é o amor incondicional do Pai. Levanta a mão para mim quem ama incondicionalmente. Uma mãezinha só teve coragem ali. Não é? Duas. Porque o amor das mães assemelha-se ao amor incondicional. Não é? Nós falamos de um amor incondicional, mas quem conhece o que é amor incondicional? A grande maioria de nós está na expressão filia e eros. Nós estamos aqui, no meio do caminho. Em alguns momentos, em algumas relações, nós transitamos para o ágape. Em alguns momentos de doação, como, por exemplo, aqueles que a Casa Espírita nos dá a oportunidade de vivenciar, nós temos uma experiência ágape. Experiência ágape. No entanto, na hora que a gente volta para o dia a dia, a maioria dos amores é o quê? Toma lá, dá cá. Não é verdade? E está tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Esse é o amor filia, é o amor que troca, é o amor que sim se alegra em ofertar, mas também se alegra em receber. Então, nós temos estas várias expressões e quando nós restringimos a nossa vida a uma só expressão, então nós ficamos limitados numa expressão de vida. Porque aquele que está no amor ágape, ele consegue transitar em todos os outros, se ele desejar, com naturalidade. Porque quem está no amor ágape já galgou as etapas do progresso de uma tal maneira que tem força, conhecimento e experiência suficiente para, na hora que desejar, mudar a expressão do seu amor de acordo com a relação e de acordo com o que necessite. No entanto, os mentores, por exemplo, me ocorreu que agora fazem muito isso conosco. Eles têm um amor ágape, doação de amor incondicional. Eles nos amam independente do que nós fizermos. Estarão ao nosso lado nos amparando, até mesmo se nós fizermos besteira. Não é? Embora a gente perca a sintonia com eles, eles não desistem de nós. Os espíritos que estão lá sofrendo nas zonas de sofrimento não estão abandonados, estão assistidos por mentores dedicados que os amam. No entanto, na hora que eles vão tratar conosco do nosso progresso, eles nos envolvem em uma expressão que é ágape ou que é filia? É filia. Que eles olham para a gente e falam assim, olha, te amo muito, mas não vou fazer por você não. Te amo muito, mas você tem direito a desenvolver-se com o que é seu. Te amo muito, mas eu espero que você me retorne com aquilo que te é próprio. Eu te amparo e te espero sintonia. Eu te dou recurso e espero de você ação. Eu te dou ensino e espero de você prática. Que natureza de amor é essa? Filia. Com toques de ágape. Não é? Porque aí tem a renúncia. O amor renúncia e o amor sacrifício, ele está na expressão ágape. E o amor troca e partilha, ele está na expressão filia. Nós, portanto, vivenciamos esses amores todos nos nossos relacionamentos, no dia a dia. Numa relação de amor a dois, numa relação de casal, nós vivenciamos todas essas expressões de amor. E se não estivermos atentos a elas, nós podemos deixar que uma delas tome o comando, como, por exemplo, o amor pornéia ou só o amor erótico, e ficamos faltosos na expressão filia ou na expressão ágape, e algo muito profundo se perde ou deixa de ser desenvolvido dentro do nosso coração. Porque a encarnação nos dá a oportunidade de vivenciar estas naturezas de amor de uma forma muito profunda. Sabemos nós que somos espíritos reencarnados, e como espíritos reencarnados, estamos submetidos à lei de causa e efeito e
as consequências naturais daquilo que semeamos de nós mesmos ao longo das etapas do progresso. Reencontramos, portanto, nos nossos relacionamentos afetivos, aquilo que nós construímos. Se nós voltamos no passado espiritual, quando saímos do instinto animal e começamos a nossa caminhada evolutiva humana, o que é que nós vivíamos lá atrás? Era o amor porneia, filia, eros ou ágape? Nos primórdios do processo evolutivo no reino nominal. Porneia. Saídos do instinto, olhávamos para a preservação pessoal, consumíamos. Não importava se para isso a gente matava, se para isso a gente destruía, não é? Ao longo do tempo, vamos caminhando da expressão porneia e eros, com elas, sem destruí-las, mas utilizando daquilo que elas podem ter de potencial positivo, para uma expressão filia em que se desenvolve o respeito. Mas então, se nós olhamos para as experiências transatas que nós temos aí nos milênios que se perdem de evolução, que nós já construímos, nós temos muitos dramas passionais que nós construímos em relações em que nós mais consumíamos o outro do que respeitávamos, em que nós mais utilizávamos do outro para o nosso próprio prazer ou para os nossos próprios interesses do que respeitávamos o outro como um ser digno de prazer, de interesse e de respeito ou de dignidade. É natural, portanto, que no atual estágio evolutivo em que a gente se encontre, nós lutemos pela tarefa de desenvolvimento do respeito, das conquistas da dignidade pessoal e do outro, de relações dignas e de um movimento de crescimento nas trocas a dois que a grandeza do amor filia pode nos proporcionar. Filia ainda é um desafio para nós, porque em muitas relações nós não respeitamos. Na grande maioria das relações, eu diria, o grande problema é a falta de respeito. Respeito ao outro, respeito às individualidades do outro, respeito às decisões do outro, também respeito próprio, respeito à própria individualidade, respeito aos movimentos que são de cada um de nós. Então é natural que, reencarnados sob o movimento do progresso, que é lei inexorável, nos ensina o Livro dos Espíritos, nós estejamos também submetidos às consequências relativas ao nível de consciência que a nossa liberdade estabeleceu responsabilidade para nós no passado. É por isso que Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo que na relação de casal encontramos o outro no exato ponto em que o deixamos, com as virtudes ou com os vícios que ajudamos a construir, com a inteireza ou com a fragmentação que ajudamos a desenvolver, com a dignidade ou a indignidade que nós partilhamos em um passado. Sendo assim, a maioria das relações de casal hoje são relações de prova em que nós estamos desafiados ao quê? Por que voltamos juntos? Porque a vida nos situa reencarnatoriamente junto daqueles com os quais temos dívidas, também com quais temos afinidades e conquistas, para uma nova experiência. É para sofrer? É para passar por dificuldades e sentir o que nós fizemos? Não. Nós voltamos juntos para amar. Nós voltamos juntos para aprendermos a amar. O grande objetivo é amor. Mas de qual amor os Espíritos estão falando quando dizem para nós aprender a amar? Estão falando para nós do amor filia. Porque eles nem ousam pedir a nós amor ágape. Se nós conquistarmos o filia, está maravilhoso. O amor respeito, o amor dignidade, o amor que vê ao outro como igual, que troca em igualdade, está perfeito. Você vai sair da encarnação vitoriosíssimo. Porque quem desenvolve filia já está a um passo de ágape. E claro, enquanto desenvolvemos filia, temos muitas experiências ágape. Temos muitos mergulhos em momentos de amor incondicional. Porque as mães, por exemplo, elas têm amor incondicional sim, os pais também. Amam os filhos com amor incondicional. Mas também se irritam com os filhos, com a não devolutiva dos filhos, com a ingratidão dos filhos, com o cansaço e a sobrecarga que os filhos geram. É ou não é? Ama, mas de vez em quando quer jogar na parede. Não pode, mas dá vontade, dá. Não é verdade? Por quê? Porque é um amor sacrificioso. É um amor que exige que você renuncie, que você tenha
muita determinação. E é por isso que aqueles que, por exemplo, são colhidos numa experiência inesperada, de uma gestação não planejada, de uma circunstância fortuita da vida, passam por tantas dificuldades de viver, porque aquilo altera completamente a vida da pessoa e ela passa, então, a ser chamada a uma experiência de amor, muitas vezes, que ela não sente estar preparada. E claro que ela vai descobrindo ao longo do caminho, quando enfrenta com dignidade a oportunidade que é misericórdia da vida, que sim, ela dá conta. No entanto, é um movimento sacrificioso. Então, nesses reencontros que as atividades a dois, que as partilhas a dois nos dão, nós estamos desafiados a construir respeito. E no respeito, o máximo de comunhão e de realizações que esta relação respeitosa possa proporcionar. Porque as realizações que são positivas e produtivas do ponto de vista espiritual, todas provêm do respeito. Respeito é palavra de ordem. E é por isso que Deus foi muito esperto. E puxou e deu uma rasteira na gente fenomenal. Porque conhece a gente, sabia que estava lidando com seres que vinham do instinto, cheios de amor porneia, que se consumiriam facilmente. Então, ele criou 2 mecanismos maravilhosos para poder ludibriar os espíritos reencarnados. O primeiro chama-se esquecimento do passado. Você conseguiria enfrentar o outro cara a cara, se batesse o olho e falasse: ah, é aquele, ah, é aquela, que eu machuquei, que me machucou, que eu enganei, que me enganou? A gente daria conta? Não. Então, Deus nos deu esquecimento do passado. E o esquecimento do passado, ele é uma bênção, porque ele nos permite recomeçar. Mas não bastava esquecimento do passado, porque nós não olvidamos o passado completamente. Permanecemos com intuições, com experiências sensoriais que o passado nos traz, com impressões de simpatia ou antipatia que a própria afinidade energética naturalmente faz em nós. Então Deus tinha que criar um mecanismo ainda melhor para poder vencer as sensações. E aí ele estabeleceu o quê? Um processo obsessivo. Ele criou um processo obsessivo natural. E não é um processo obsessivo simples, é fascinação. Para que as relações pudessem começar. Como é que chama? Paixão. A paixão é um processo obsessivo natural. Na paixão a gente acha que a gente está vendo a realidade. Na paixão a gente só está vendo o que quer ver. Na paixão a gente só está vendo o teatro. A gente só está vendo o cenário. Ainda não conhece exatamente os personagens. Ainda não está vendo os detalhes do personagem. Na paixão a gente se encanta. O corpo dispara, umas descargas adrenérgicas, não é? Corticosteroides a 1000 circulando no sangue. É uma maravilha. A gente se prepara. É aquela mesma sensação de luta ou fuga que a gente tem diante de perigo. Coração dispara, dá sudorese, perna bambeia, você se encanta, tem sensações agradáveis no corpo, porque neste caso está ligado ao prazer. E aí você acha que está onde? No paraíso. Na paixão, nós estamos amando a nós mesmos projetados no outro. Estamos amando estar amando estar amados, amando ter a quem amar. Amamos não estar só. Amamos não estar solteiros. Ainda não amamos a pessoa que está conosco. Amamos a situação. Porque na paixão estamos no amor porneia. Na paixão temos Eros e Porneia juntos. O que nós vemos na paixão? Vemos que o outro nos complementa, estamos olhando para as nossas faltas e vendo que há complementaridade naquilo que o outro nos aporta, estamos nos alegrando de poder estabelecer uma relação que tem um potencial promissor de nos trazer satisfação e estamos ali consumindo presença, prazer, trocas, também ofertando. Eros e Porneia a serviço de um movimento inicial. Está tudo certo. Deus foi espertíssimo. Realmente fez um mecanismo que, junto do esquecimento do passado, nos dá tudo o que precisamos para recomeçar. Porque reencontramos os nossos desafetos ou grandes afetos, ainda não amados, na expressão filia ou ágape, e olhamos para eles e nos encantamos.
Ainda não lembramos, ainda não temos aquela memória do que devemos uns aos outros, daquilo que necessitamos uns aos outros. Movidos pelos impulsos que o arrependimento nos traz, de determinação em acertar, de determinação em construir uma relação mais profunda e mais respeitosa, na determinação que muitos movimentos pré-reencarnatórios consolidaram em nós, do cansaço, do sofrimento, do não desejar repetir os resultados infelizes que escolhas transatas nos permitiram, nós mergulhamos na matéria, na maior das intenções de crescimento, desejosos de reencontrarmos e agora fazermos diferente, e agora nos movermos na direção do futuro. Vem então o processo obsessivo, fascinação e nos ajuda. Mas Deus, junto com a obsessão, criou o melhor processo desobsessivo que existe na face da Terra. Chama-se casamento. Não tem reunião mediúnica que se equipare ao casamento. Casamento tem a potencialidade de 1000 reuniões mediúnicas juntas. Não é? Porque na hora que nós começamos o convívio a dois, na hora que começamos a partilhar casa, conta, dedicação, esforço, construção a dois, na hora que temos que adaptar-nos na renúncia e no sacrifício, nas concessões e no entendimento, na paciência e na tolerância, então nós nos desiludimos da idealização da paixão. E é aí que a paixão passa, porque a gente vê que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso. A gente vê que não só a bruxa se transforma em princesa, mas dependendo do estímulo e da fase, a princesa também tem a sua expressão bruxa. E interessante, é aí que o amor pode acontecer. Porque o amor não se constrói nas idealizações, o amor se sustenta no real. E o amor só é possível quando nós vemos a luz e a sombra do outro, e então valorizamos mais a luz que há no outro, ajudando o outro a superar as suas sombras, e então aí amamos verdadeiramente. O amor filia e o amor ágape amam o ser inteiro que está diante de nós. O amor porneia e eros ama só o que é consumido, só o que é desejado. O amor filia e ágape ama o indivíduo. Ama aquela expressão imperfeita, aquela expressão comum, aquela expressão humana que cai e levanta, que erra e acerta, porque reconhece que naquela mesma expressão está nossa própria natureza humana. E então busca ajudar o outro no que é possível, porque deseja também ser ajudado naquilo que é próprio. E é aí que o amor pode acontecer. O amor, como essa expressão mais ampla, como essa ponte e essa comunhão numa relação a dois. Quando nós vemos a sombra que há no outro e respeitamos esta sombra, então o relacionamento pode aprofundar muito. Mas para isso é essencial o ingrediente mais importante que nutre os relacionamentos bem-sucedidos, que chama-se respeito. Respeito é você valorizar e dignificar aquela expressão individual, única, pessoal que é o outro. Não é respeito quando eu desejo que o outro seja como eu gostaria que fosse. Não é respeito quando eu imponho a minha vontade para que a outra pessoa seja uma expressão das minhas vontades. Não é respeito quando eu desejo que o outro sirva a mim como se eu fosse superior e ele devesse fazer o tempo todo renúncias e concessões apenas para me atender. Este movimento não respeita o direito do outro de também receber, de também ser respeitado na sua individualidade e na sua dignidade. Filia é uma natureza de amor que confere a cada um individualidade. Em filia, o outro é um ser distinto de nós mesmos, com as suas crenças, com seus pensamentos, com seu nível evolutivo, com a sua trajetória, com aquilo que conseguiu construir de si mesmo e, portanto, digno da nossa maior respeitabilidade e da nossa maior valorização. E esse é o grande desafio que nós nos encontramos no atual panorama da Terra. Porque no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, no atual período histórico em que vivemos, nem os homens respeitam as mulheres, em generalidade, nem as mulheres respeitam os homens. Seja a expressão heterossexual, homossexual, bissexual, qualquer que seja ela.
não muda. Nenhum respeita outro, nem o outro respeita um. E aí nós temos os conflitos passionais. E aí nós temos os dramas, nós temos os crimes, nós temos as violências. O que sustenta o abuso doméstico, o que sustenta as violências contra a mulher, o que sustenta as agressões contra a mulher, o que faz com que a nossa sociedade necessite ter uma lei Maria da Penha, o que faz com que nós estejamos aí discutindo direitos, é porque nós ainda não nos respeitamos. O respeito é o elemento fundamental que nós estamos desafiados a desenvolver. Respeito reconhece a dignidade da outra pessoa. No entanto, nós vivemos uma sociedade extremamente machista e extremamente, hoje também, feminista. E todos os dois polos são desrespeitosos. Porque o machismo afirma uma expressão de superioridade do homem. E o feminismo, embora tenha nascido como uma afirmação dos direitos femininos contra o movimento de dominação e de poder, acabou, em uma certa parte dele, também se igualando ao masculino adoecido e passando a afirmar uma forma de expressão que também desrespeita profundamente os homens. Sem fazer aqui nem defesa, nem ataque, nenhuma forma de expressão, só para entender o conceito. Nós vivemos duas polaridades em que as pessoas não se olham com respeito. Por quê? Porque entender o que é respeito nessa relação de gênero ainda é um desafio para nós, dadas as construções históricas, dados os movimentos e os preços que foram pagos por ambos os lados ao longo desse período. Estamos aos poucos aprendendo o que é verdadeiramente respeitarmos uns aos outros, o que é conferirmos a cada um o seu lugar, o seu espaço. Qual é o lugar das masculinidades ou das feminilidades atuais? Não é assim? Então, filia é o respeito que nós precisamos aprender a desenvolver quando passamos a conferir ao outro o mesmo direito que nós nos damos. Não é respeito quando nós precisamos diminuir o outro para nos engrandecer. Seja o homem fazendo isso com a mulher, seja a mulher fazendo isso com o homem, seja o homem fazendo com o homem, seja a mulher fazendo com as mulheres. Porque a gente vê muito as mulheres fazendo isso com as próprias mulheres. A gente vê também os homens fazendo isso com os próprios homens. Dentro das relações de casais ou fora. Expressões de desrespeito em que um ego infantil precisa diminuir o outro para se vangloriar, para se elevar. Como se o valor ou a dignidade pessoal estivesse construída em cima da indignidade do outro ou da diminuição do outro. Ora, isso é uma relação de poder. E aonde entra o poder, sai o afeto. Aonde entra o poder, não há espaço para uma relação filia ou ágape. Há apenas espaço, muitas vezes, para uma relação eros ou porneia. Então, a construção do respeito é a tônica daquilo que os Espíritos têm nos trazido como um movimento dentro da relação a dois. E, claro, não existe expressão de respeito sem haver renúncia, sem haver sacrifício, sem haver concessões, o que tanta gente tem dificuldade. Há pessoas que são viciadas na expressão da paixão e que só conseguem viver relacionamentos enquanto estão apaixonadas. Então, logo a paixão acaba, então a pessoa muda de relacionamento. Por quê? Porque na expressão porneia nós objetificamos o outro. E o outro passa a ser um objeto. Então, se o outro está me trazendo dissabor, se na relação com o outro eu tenho que enfrentar coisas que me trazem dor, como, por exemplo, minhas próprias feridas emocionais interiores, ou a necessidade de fazer concessões, adaptações, transformações, mudanças, então é mais fácil largar esse relacionamento e buscar a ilusão do amor romântico no próximo, como se a nova paixão fosse nos preencher, do que enfrentar aquela adaptação na relação a dois, aquele esforço de construir ali o respeito. Nessa relação objetificada em que nós hoje vivemos e que os nossos jovens vivem muito intensamente, fazendo coleções de números de pessoas que beijam numa noite, ou quantas pessoas têm relação sexual, como se fossem troféus, quanto mais conquistar no amor porneia, mais valor tem, então as pessoas são objetificadas e as relações restritas a um limiar muito superficial
sem que haja aprofundamento de conexão, de intimidade. Porque o amor filia requer essencialmente intimidade. E a intimidade é um movimento de quê? De comunhão. Na intimidade é preciso que haja afeto. Para que haja intimidade é preciso que haja conhecimento. Ninguém se torna íntimo do outro sem conhecer o outro e sem conhecer a si mesmo. Ninguém torna íntimo do outro sem se dar a conhecer, sem permitir que alguém adentre naquele território inexplorado de nós mesmos. O que requer abrir as portas da vulnerabilidade pessoal. O que requer colocar-se em um terreno que, claro, tem seus riscos. Porque não há controle. E se não há controle, precisa haver entrega. E na entrega, a construção da confiança. Isso vai se construindo com o tempo. Isso não é dado gratuitamente. Isso não nasce pronto. Isso não pode ser obtido de antemão. Isso não é um contrato que a pessoa assina como se fosse algo, né? Hoje de manhã eu vi alguém ler uma piadinha da internet, que era exatamente uma pessoa dizendo para outra, uma pessoa dizendo para outra assim, dentro de uma relação amorosa: você podia assinar aqui esses 400 documentos de que não vai me abandonar e de que não vão me ferir para que eu possa realmente entrar e investir nesse relacionamento? A fantasia que nós temos é essa, de que é possível que o outro dê esta certidão, esta garantia de investimento sem que isso seja construído nos embates de uma relação de adaptação a dois, aonde nós vamos desidealizando da visão apaixonada e projetiva do amor porneia e eros para olhar para um amor real e humano, filia, em que nós vemos o outro como igual. Então esse é o desafio que a encarnação, que o momento atual traz para cada um de nós. Há espíritas que são muito caridosos que dizem assim: eu vou tolerar essa mulher até desencarnar, depois nunca mais quero ver. Ou então vou tolerar esse homem até o final dessa encarnação, depois nunca mais. Estou quase acabando minha prova. Já ouviram os espíritas falando assim? Já, porque nós espíritas somos muito caridosos, não é? Isso, gente, é a mesma coisa que entrar com protocolo de pedido de reencarnação conjunta novamente. Isso daí esse tipo de fala, os espíritos nos dizem que tem acesso direto ao Ministério da Reencarnação. Já entra direto lá, na hora que você passa não tem nem fila. Por quê? Porque quando nós estamos com esta expressão, significa nós não estamos compreendendo qual o papel daquilo. Se você fica num relacionamento porque você precisa tolerar esse relacionamento, você está perdendo o seu tempo na sua encarnação. Porque um relacionamento não é para ser tolerado. Um relacionamento é para promover crescimento. Ah, mas eu tenho muitas dificuldades com o outro. Até nas dificuldades você pode crescer. Até nos dissabores você pode crescer. Se você fica num relacionamento só para tolerar, é como se você estacionasse a oportunidade de crescimento e dissesse assim: eu vou só aguardar que isso acabe. É como um aluno que vai à sala de aula, não presta atenção ao professor e diz assim: eu vou só esperar que ele acabe de falar para poder sair da sala. Mas a prova vai vir ali na frente. Porque a prova verdadeira é a construção da realização e da paz naquela relação e dentro de si. Aonde cada um só responde pela sua parte, mas responde pela sua parte. E então, tolerância é só um dos ingredientes daquela experiência. Eu fiz parte de uma casa espírita em Minas Gerais que homenageia uma mulher que era uma mulher arretada, e é um espírito arretado. Espírito arretado é aquela mistura de espírito mineiro com baiano, aqueles que sabem fazer acontecer. Ela morava exatamente na divisa de Minas Gerais com a Bahia e era daquelas mulheres de fibra e de garra. Como o movimento espírita está cheio, né? Aliás, o movimento espírita sobrevive graças a essas mulheres. E era daquelas que fazia acontecer. Imaginem vocês que era uma merendeira de escola, nunca ganhou um salário mínimo completo, mas teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos abandonados da sua comunidade que ela cuidava e dava sopa para a comunidade. Era daquelas mulheres
que sabia fazer e acontecer. Um dia chegou em casa com uma forma de gelo. O filho olhou e falou assim, para que isso, mãe? Ela disse, para mim, geladeira, ora. Que geladeira, mãe? A senhora não tem geladeira? Para geladeira que eu vou ter, meu filho. E disse que foi chegando cada dia com uma peça da geladeira em casa até que montou uma geladeira. Então imaginem a garra desta mulher. E esta mulher, um dia o prefeito quis tirar ela lá do lugar de trabalho social dela, numa cidadezinha bem do interior, ela pulou o muro da casa do prefeito, enfiou o dedo na cara do prefeito e disse, se você me tirar de lá, você vai ter que assumir o trabalho social que eu faço. Ela desencarnou morando lá. Então era dessas mulheres, né, que sabia acionar os recursos yang que precisava. E ela era casada com um homem que se chamava Seu Dema. E o Seu Dema, de fato, era o Dema. E os dois viviam em pé de guerra. Os dois brigavam igual cão e gato. E ela dizia, vou tolerar o Dema até desencarnar, depois nunca mais quero ver. Ela tinha um conhecimento espiritual e era médium, mas não era espírita. Mas tinha noções de conhecimento, e muito mais do que isso, tinha uma vivência evangélica. E o Dema, eu falo que não era um homem muito esperto. Um dia ele virou para ela e falou assim, a senhora decida, ou eu ou seu trabalho social. Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela mandando ele ir buscar e só retornar na hora que aprendesse a respeitar o trabalho que ela fazia. E um dia o Dema levantou a mão para bater nela. Ora, para a mulher não se levanta nem um dedo, quanto mais uma mão. Eu também fico imaginando que ela não era fácil, não. Ela devia provocar o Dema, né? O Dema era o Dema, mas que ela devia atiçar o tridente, devia, né? E um dia ele levantou a mão para bater nela. Para a mulher não se levanta nem um dedo. Mas para uma mulher médium, e médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão para bater nela, o mentor espiritual dela incorporou. Ela não era espírita, nem o mentor. Com uma mão, o mentor levantou o armário. O livro dos Espíritos esclarece que mentor, gente, é só um espírito superior a nós. Não significa um espírito exatamente evoluído, elevado, padrão, né? ISO 2000. Não. 2000 ou 9000, né? Não. É só o espírito que está mais elevado que o nosso, que a gente. Com uma mão levantou um armário. E Kardec explica esse fenômeno no livro dos médiuns. O fluido do perispírito do espírito, associado ao fluido do perispírito do médium de materializações, cria uma combinação fluídica que envolve o objeto e anula o peso da gravidade, sendo comandado pela força mental do espírito. É um fenômeno simples. Com uma mão, ele levantou um armário, jogou em cima do homem e disse para os filhos, ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Que é para ele aprender que para a mulher não se levanta nem um dedo. Esse era o mentor. Imagina se quem tivesse incorporado fosse o obsessor. Ia na cozinha, pegava a peixeira e resolvia o assunto, né? O fato é que depois disso ele não podia nem ouvir o nome desse mentor que corria léguas. De medo que a situação se repetisse. Nunca mais levantou a mão para ela. O fato foi esse. Então os dois viviam nessa relação dessa natureza. E ela desencarnou cedo. Desencarnou com cardiopatia chagásica. Teve a doença de Chagas, cresceu o coração, teve cardiopatia, porque vivia verdadeiramente numa região e numa situação de muita pobreza. E, então, muito cedo, ela desencarnou. A primeira mensagem que ela mandou para o filho foi através de Chico Xavier. E começava assim, meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho disse, não é mamãe, é obsessor. Chico errou pela primeira vez. Mamãe escreveria qualquer frase, menos essa. No entanto, ela continuava. Porque do lado de cada vida, tive acesso aos nossos registros espirituais. E me dei conta de que nós dois temos retornado juntos como casal em inúmeras encarnações. Até hoje, sem aprendermos verdadeiramente a nos amarmos. De qual amor que ela está falando? Filia, toques de ágape, não é? Então ela disse, daqui para frente ser-lhe-ei protetora espiritual. E se tornou daqueles espíritos familiares que estão dedicados a viver o amor-renúncia. Aquele amor que doa-se em certo nível para que o outro possa fazer uma caminhada de progresso que ainda não alcançou e que precisa de ajuda para realizar. E o Dema? O Dema continuou o Dema. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele. Porque sabem vocês que do lado de lá da vida nós damos sequência natural à vida que temos aqui. O desencarne não é nenhuma mudança
radical de vida, não é nenhum passe de mágica, não é nenhum fenômeno místico de transformação imediata que muda humanos em seres divinos, como quer crer a mitologia a respeito do processo desencarnatório em algumas filosofias. Nós seguimos no mundo espiritual a vida que temos aqui, acrescida muitas vezes das emoções que reprimimos, dos efeitos daquilo que escondemos, das situações que não enfrentamos em nós mesmos, que se irradiam no nosso corpo espiritual e nas conexões espirituais que estabelecemos. De tal maneira que, diz André Luiz, que nos situamos no mundo espiritual na região que está compatível com o peso específico do nosso corpo astral. Ou seja, naquele que está em sintonia com o que construímos de nós mesmos em nossa própria realidade. Então, ele, se saísse do corpo em perturbação, faria sintonia com o quê? Com os espíritos que o perturbavam e que poderiam levá-lo para regiões de sofrimento. Então, eles bolaram um plano para socorrê-lo. Porque, sabe, não é apenas o merecimento que move a vida, é, sobretudo, a misericórdia. A vida nos socorre por misericórdia. E o amor de Deus, ágape, incondicional, verdadeiramente, não nos abandona nunca. Vigia-nos e vela por nós em todas as circunstâncias. Então, eles bolaram um plano para socorrê-lo. Eles utilizaram do merecimento que era dela para socorrer a ele que era débito dela. Vejam como a misericórdia faz. Vincula todos de tal maneira que nós estamos sempre amparados por aqueles que nos amam. Então, primeiro, eles precisavam evocar na memória dele uma lembrança feliz, para que ele pudesse ter sintonia com o socorro espiritual. Afinal de contas, os espíritos podem tentar nos socorrer de todas as maneiras. Se não encontram em nós sintonia íntima, não podem fazer nada por nós. Precisam que haja um gancho mental e emocional. Precisam que haja uma aceitação da vontade. Precisam que haja um esforço no nível pessoal. Por isso, Jesus diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, entra na sintonia, porque o socorro já está à disposição. Mas para que você sinta o socorro, é necessário estabelecer a conexão. É necessário fazer o colapso de onda, para que a potencialidade quântica se torne percebida e concreta. Então, eles precisavam evocar no coração dele uma memória, uma lembrança feliz. E assim o fizeram. Vasculharam o seu arcabouço mental e perceberam que a memória mais feliz que ele tinha era o momento do seu casamento. Vejam vocês como a reencarnação é interessante. Enquanto estamos mergulhados na ilusão da paixão necessária para nós, então nós vemos apenas as alegrias do amor porneia e do amor eros. Vemos apenas a satisfação. E porque as almas estão conectadas em vínculos de amor profundo que ainda não aprenderam a respeitar, mas que já existem, então nós nos alegramos em reencontrar aqueles que devemos. Alegramos-nos em encontrar aqueles que já tantas vezes abusamos ou abusaram de nós. E aquele momento é de satisfação. Aquela lembrança era feliz. Então, quando ele terminou aquele processo de hipermnésia retrógrada, aquele movimento em que o espírito rememora toda a encarnação em rápidos lances de segundo após o processo desencarnatório, fazendo uma autoanálise consciencial, quando terminou aquele processo, os espíritos despertaram magneticamente através do passe. E quando ele abriu os olhos, ele a encontrou, vestida de noiva, da mesma forma como estava no dia do seu casamento, em um ambiente plasmado semelhante àqueles que eles se casaram na simplicidade do interior das Minas Gerais. E quando ele viu aquilo, aquela sensação de familiaridade, aquela memória feliz evocou-se dele, foi tomado de surpresa imediata por revê-la e por reencontrá-la naquela circunstância, e ela, emocionada, estendendo-lhe as mãos, lhe disse, desperta, Dema, que estamos casados novamente em nome de Jesus. Pegou-lhe nos braços e levou-lhe para as zonas de tratamento espiritual, responsabilizando-se diretamente pela sua plena recuperação. Porque é da lei que aquele que caminhou mais retorne para socorrer aquele que caminhou menos. A obrigação da vivência do Evangelho é daquele que o conhece e não daquele que o ignora. Então, aquele que transitou mais no caminho do progresso retorna, muitas vezes, na expressão da experiência ágape, da renúncia e do sacrifício, para socorrer aqueles que ama e que ainda não estabeleceram uma relação
filia de um amor plenamente respeitoso. Não basta, portanto, tolerar. A tolerância é só um dos ingredientes do amor a dois que deve se unir ao perdão, à benevolência, à indulgência, à caridade, à paciência, à ternura, à bondade, à compaixão, a todos aqueles ingredientes que unidos nós chamamos de amor. De qual amor estamos falando? Do amor filia, o amor que olha para o outro como igual, que respeita o outro, que não se esforça para submeter o outro a uma adaptação a nós mesmos, mas que estabelece comunhão para que haja adaptação bilateral e as engrenagens possam se encaixar para que aquele movimento possa se fazer ali dentro daquela funcionalidade da relação ou do amor a dois. Esse é o movimento que a reencarnação nos convida, ao despertar de um respeito que dignifica a oportunidade recebida, que ao reencontrar a prova, não abandona simplesmente objetificando o outro, passando de uma ilusão de amor romântico para outra, mas que enfrenta até o nível máximo do esforço aquela experiência, dando os maiores testemunhos que sejam possíveis de respeito, de abnegação, de investimento, para que o melhor possa aflorar. Porque os conflitos na relação a dois, eles frequentemente são olhados apenas de forma unilateral. Nós olhamos qual é a postura do outro e falamos e sabemos descrever muito bem qual é a postura do outro que às vezes nos fere, nos machuca ou não nos permite uma relação mais profunda. No entanto, nós não estamos muito atentos a qual postura em nós desencadeia ou alimenta a postura do outro. Que o outro tenha posturas que são decisões que são suas, é verdade. No entanto, a relação de casal é fenomenológica. Significa, estamos o tempo todo submetidos a uma dinâmica de troca, em que uma postura de um afeta a postura do outro, silenciosamente. Não é preciso que a gente fale. Então a gente fica apenas olhando o efeito sem olhar para o movimento que é causal. Quando nós mudamos postura dentro de nós, nós mudamos a relação. Porque o outro pode continuar o outro, mas de repente olha para a gente e fala assim, tem alguma coisa diferente, ou sente algo diferente, porque aquela mudança de postura moveu o campo da relação de tal maneira que o outro é tocado em outro nível. Esses dias uma paciente me disse, Andrei, estou impressionada com os efeitos que essa minha caminhada dentro do conhecimento sistêmico tem realizado na minha vida. Porque ela tinha muito conflito com o marido, não conseguia que o marido fizesse movimentos porque estava tratando o marido como se fosse uma criança. Cuidava dele como se ela fosse mãe. E queria que ele fizesse os movimentos como se ela pudesse o tempo todo ditar os movimentos dele. Quando o casal olha um para o outro com um olhar de superioridade, então a relação deixa de ser filia e ela se torna parental. Ela se torna uma relação parental e não uma relação parental respeitosa, mas uma relação desrespeitosa. Quando o casal é tratado, qualquer um dos dois, como criança, ali não há dignidade. E aonde não há dignidade, alguém não pode ficar, ou não pode fazer um movimento. Então ele resistia ao movimento que era dela. Mas na hora que ela esqueceu ele, olhou para si mesmo e pôde olhar para aquilo que o coração dela estava cheio, aquilo que a vinculava, então ela pôde escolher fazer algumas mudanças de postura. E então ela me relatava, é incrível como que ele mudou. É incrível como que ele se transformou. E ela estava falando a verdade, ele mudou de fato. Mas por que ele mudou? Porque ela mudou. E então ele começou a sentir-se à vontade dentro do relacionamento para ser ele mesmo. Começou a sentir-se à vontade dentro do relacionamento e responsabilizado para fazer as próprias escolhas. Na hora que ela deixou de tratá-lo como mãe, ele ficou colocado na responsabilidade de adulto. Então teve que tomar atitudes por si mesmo. Então buscou ajuda. Então buscou tratar-se. Então fez um movimento que antes a criança birrenta não aceitava para não obedecer à mãe. Mas agora livre, pôde fazer um movimento. Não é? As relações de casal, muitas vezes, elas entram nessa relação parental que fere o equilíbrio. Ela, por vezes, é necessária em um ou outro momento,
mas muito pontualmente. Ela não pode se tornar um padrão. Por exemplo, onde que eu vejo que ela é necessária? Homens e a sua relação com o médico. Homem só vai no médico na hora que a mulher marca e na hora que ela acompanha. E ela entra na consulta e faz o quê? Fala tudo para ele. Não é? Essa semana eu recebi um casal, muito simpático inclusive. Eles entraram e eu virei então para ele, a consulta era dele, e falei, senhor fulano, o que eu posso te ajudar? E ele diz, não sei. E ela já abriu a boca e falou tudo. Não é? E ele ficou dando birra do sofá da frente, igual criança pequena, que ao mesmo tempo se alegrava com o cuidado dela e se alegrava também de escrever a pirraça. Né? O quanto não cuidava de si, o quanto não tomava os remédios, o quanto não valorizava. Essa, muitas vezes, é uma função parental que é necessária mesmo. Há movimentos, porque a nossa cultura sobrecarrega os homens com uma visão machista de não cuidado, de não expressão emocional, de ter que dar conta de tudo, de ter que ser tão autossuficiente, que os homens não se permitem, com muita frequência, viver vulnerabilidade e se obrigam a dar conta de tudo com uma autossuficiência mais do que heróica, verdadeiramente suicida. Porque passam a se autossacrificar, se autodestruir para dar conta e não manchar uma imagem ou fazer um movimento, ou não enfrentar um lidar emocional, ou não contactar uma vulnerabilidade interna. Por isso as pesquisas mostram que os homens infartam muito mais e morrem muito mais. Não é? Tem mais eventos intensos de saúde e esses eventos são mais nocivos e são mais mortais do que nas mulheres. Não é? As mulheres, qualquer coisinha já buscam uma ajuda, não é? Tem um sintoma, já vai procurar. Por quê? Porque é dada à mulher a feminilidade, o direito de expressar e a necessidade também de dar conta disso, de lidar com as emoções. Mas quando a relação, então, não é apenas essa parentalidade pontual, e ela vira uma parentalidade que é contínua, ela fere a dinâmica do casal. Então ela dizia, na hora que eu mudei, ele mudou. Então ela sempre se esforçou com ele para que ele fizesse culto no lar com ela. Ela nunca quis. E ela disse assim, não é que no último domingo eu estava lá e fui fazer culto no lar, e ele falou assim, posso fazer também? E então eu, fingindo que não ligava, falei, pode, amor. Super feliz dentro do coração de que ele estava, pela primeira vez, partilhando com ela daquela intimidade, do cuidado, de espiritualidade. Assim, quando nós atentamos para as nossas posturas e mudamos as posturas que há no nosso coração, muda a relação, porque nós movemos o campo. Daí é mais importante estar atento a nós mesmos e às nossas próprias posturas do que ao outro. Mas a projeção é uma defesa psicológica que nos leva a apontar o dedo para o outro sem olhar para nós mesmos. Enquanto apontamos um dedo para o outro, tem 3 apontados para nós. E um dia eu vi Raul Teixeira dizendo, muito graciosamente, que se é o outro ou nós que temos culpa no cartório, só Deus sabe. É o dedo que aponta para cima. E é verdade. Por quê? Porque nós nunca vemos a totalidade. A gente só vê os nossos pontos de vista. E os nossos pontos de vista são a vista de um ponto. São apenas um ângulo da questão. Apenas uma nuance. Que nós pegamos e tentamos tratar como se fosse totalidade e obrigar a tudo e a todos a se adaptarem àquela realidade. Então, atentar às nossas posturas projetivas e encarar a nós mesmos é uma decisão de maturidade. O que eu faço e colaboro nesse relacionamento? Quais padrões meus facilitam ou dificultam esta relação a 2? Quais padrões familiares eu reproduzo ou eu modifico? Quais facilidades eu tenho de viver esta ou aquela postura, esta ou aquela situação? Porque estes são movimentos necessários de serem pensados. Essa semana uma esposa dizia assim para mim, meu marido não me dá atenção, meu marido só sai lá 30 e tantos anos de casado, meu marido sai lá do sítio, vem para a cidade, ela mora no interior, e passa o dia inteiro lá jogando sinuca. E não chega em casa. Outro dia eu liguei para ele e falei, vê se não vai chegar tarde hoje, hein? Ele chegou 10h30.
Nem para a gente fazer um jantarzinho, nem para ter um momento. Eu não queria que ele deixasse de frequentar o clube, não. Mas queria que ele chegasse cedo em casa e que a gente pudesse ter um momento nosso. Eu falei assim para ela, e por acaso você disse a ele, o amor, seria ótimo se a gente pudesse ter um jantar juntos hoje. Eu gostaria de preparar ou que a gente fosse em algum lugar. Você experimentou falar isso com doçura? Ela, não. Ele tem que ver. Então, vocês vejam, eu falei para ela, é uma pena que ele seja um homem machista. Ela disse, é uma pena. Eu falei, mas é uma maior pena ainda de que você seja mais machista do que ele. Porque quem sustenta o machismo dele é você. Que, por um lado, dá a ele direitos e cobra dele uma dedicação heróica quando você está sustentando o sentimento de superioridade numa tradição. Porque eu já conhecia a relação, né? Então entrei com ela mais detalhadamente nessa situação. Quando você está sustentando uma relação de machismo. Afinal de contas, você cobra dele a postura machista típica em várias funções, em vários setores, e na relação de casal você quer um homem romântico aos seus pés, um príncipe encantado. E aí ela disse, mas a minha mãe era muito controladora. Na minha casa era ela que controlava tudo. Eu disse, bom, então é natural que você, identificada com esse padrão, esteja experimentando isso. No entanto, talvez tenha outras potencialidades na sua família que você também possa aprender. E eu disse para ela, como é que a vovó fazia? Ela, não sei. Falei, sabe? Não conheci a vovó. Conheceu. Você pode não saber, não tê-la visto, não ter convivido com ela, mas a família sabe. O que a família dizia de vovó? Dizia que era uma mulher muito submissa. Que era uma mulher de casa. Aí o que vocês chamam de submissa? Ela estava sempre disponível para a família, para os outros, ela tinha uma relação com o marido viajava muito. É mesmo? O marido viajava muito? Viajava. É até engraçado que eles falam que sempre que ele viajava, ele trazia linhas e tecido muito bonito para que ela pudesse fazer um vestido para ela. Ele estava sempre pensando nela. Aí eu disse, olha que interessante. Então quer dizer que naquele tempo, com aquela relação, eles não se esqueciam um do outro. Enquanto ele cuidava de um aspecto externo, ela estava cuidando de outro aspecto interno. Enquanto isso, ele sempre lembrava de fazer um afago a ela e de trazer algo. Ela disse, Então eu disse a ela, que bonito esse feminino, né? Que bonito também esse masculino, que parece nessa atitude respeitar algo nela, ou ver algum valor nela tão importante. E aí eu perguntei a ela, será que ela recebia o papai, o vovô, com crítica, com exigência ou com alegria? Ela disse, não, elas dizem que ela se alegrava muito com ele. E eu disse, sabe, às vezes o que a gente precisa é só aprofundar a raiz e ir buscar em um recanto do nosso sistema mais profundo alguma outra possibilidade que a gente ainda não desenvolveu. O que será que aconteceria se, ao invés de você exigir que ele viesse da sinuca, desafiando, você dissesse para ele com um pouquinho mais de ternura? Quem sabe? Hoje a gente pode ter um tempinho. Você é tão importante para mim, estou sentindo tanta saudade. Ou qualquer outra expressão que represente afeto, respeitoso, valoroso. E então ela mesma concluiu, estou olhando para ele de cima para baixo, né? Acho que eu estou dando muita ordem para ele. Aí eu falei, bom, se essa é a sua conclusão, talvez você possa experimentar olhá-lo de igual. Porque não precisa nem olhar de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas como? Iguais. Mas se você já sabe que tem um homem machista na sua casa, por que você não facilita a vida para que ele saia do machismo ao invés de reforçar isso? Por que você não ajuda ele a ver uma outra natureza de expressão? Afinal de contas, ele também deve estar só reproduzindo as forças do seu próprio sistema e da sua própria cultura, que autorizam o homem a ser machista. Então ela ficou muito emocionada. Porque é assim. A gente fala muito do comportamento do outro e o que a gente queria que o outro fizesse para nós, mas a gente não observa como que a gente
faz ou qual poder que a gente tem, porque o nosso poder é imenso. E nós temos uma capacidade de fazer e de mobilizar que é muito grande. Mas para isso, para conhecer esse poder, para ativá-lo, para conectar a isso, nós temos que mergulhar nas nossas realidades familiares. Nós temos que olhar para as nossas feridas infantis. Nós temos que mergulhar na nossa relação com os nossos pais. Nós temos que olhar para os nossos vínculos sistêmicos. E olhar para isso requer determinação, requer coragem, requer decisão. E é isso que nós vamos fazer na segunda parte. Ok? Tudo isso que eu estou falando para vocês, para quem desejar, né, está no livro. Amor a Dois, que tem ali fora à disposição de vocês. E o pessoal trouxe aqui para apresentar para vocês também algumas outras obras da Associação Médico Espírita e minhas que estão à disposição. Uma de um psiquiatra que é referência para nós, Jaider Rodrigues de Paula, Saúde Mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, são 47 casos de um psiquiatra espírita, né, e as questões que ajudaram ou não ajudaram ao tratamento do ponto de vista espiritual. Inclusive um caso muito interessante, que eu não sei se eu já contei aqui para vocês, de uma reencarnação que nós documentamos lá no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, de um esquizofrênico hebifrênico, que é o caso mais grave de esquizofrenia, que é doente desde os 9 anos de idade, mora em um hospital psiquiátrico desde então, só estudou até a 5ª série, não teve acesso nem a livros, nem internet, nem nada. No entanto, escreve, fala em alemão e desenha as fórmulas químicas. A família nunca deu atenção para isso. Quando ele foi para o hospital e pegou uma equipe mais interessada, a equipe começou a estudar o que é que ele estava escrevendo, o que é que ele desenhava nas paredes, e descobriu que eram nomes próprios. No meio de alguns delírios tinha nomes próprios inteiros, ou pedaços de nomes significativos, e desenhos, né, muito significativos, muito simbólicos, assim como fórmulas, etc. Descobriu-se que todos os nomes próprios eram reais, todas as explicações que ele dava para os nomes próprios, quando perguntado quem era aquele que ele escreveu, eram verdadeiras e profundas. E, na verdade, descobriu-se que todos os nomes próprios eram de altos chefes do comando nazista e todas as explicações de detalhes profundos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aquele paciente sem nenhum estudo, sem nenhum acesso nem a livros, nem à internet, conhecia mais de Segunda Guerra do que a gente. Porque eu, por exemplo, fiz a pesquisa histórica para publicar aqui no livro e eu tive que pesquisar muito os personagens e as circunstâncias para poder descobrir quem eram aqueles e aquelas situações que ele narrava que eu desconhecia. Porque não eram as situações mais comuns que a gente conhece da Segunda Guerra. Na verdade, descobrimos com essa pesquisa de que aquele lá reencarnado foi um alto chefe do comando nazista no campo de Auschwitz-Birkenau, um dos maiores campos de extermínio nazista na Polônia. E um dia, enquanto então estava a equipe pesquisando, ele entrou num trabalho com uma assistente social, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga numa sala, olhou para as 3 e começou a chorar. Teve uma janela rara de lucidez, porque na esquizofrenia hebifrênica a pessoa delira e alucina o tempo todo, 24 horas por dia. Ele teve uma janela rara de lucidez, olhou para elas e começou a pedir perdão. E elas perguntaram para ele, mas por que você nos pede perdão? O que aconteceu? Para tentar extrair dele o conteúdo. E ele olhou para elas e disse, porque eu mandei vocês 3 para o forno. E então elas choraram junto com ele. E ali se configurou um reencontro entre vítimas e algoz, como só ia acontecer nos processos reparativos. Naquela noite, na reunião mediúnica, os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque aquilo que objetivava as regressões espontâneas dele já estava sendo obtida e ele começava a entrar em arrependimento sincero. Esse caso foi publicado aqui nesse livro, num dos capítulos, inclusive com todas as coisas que ele escrevia e que ele desenhava, porque nós consideramos que é um caso de reencarnação muito interessante, né, de ser conhecido. Ele, inclusive, depois que nós publicamos isso e começamos a falar dele, foi um conflito nosso muito grande, se a gente ia expô-lo dessa maneira, se a repercussão que isso ia ter, né, embora não contando a identidade dele, ninguém sabendo de quem se trata, mas só de falar do caso a gente já mobiliza, né? E analisando
as possibilidades nós achamos que seria benéfico e, graças a Deus, o que se mostrou é que realmente foi muito benéfico. Ao longo do tempo, depois que nós publicamos, ele começou a melhorar muito. Provavelmente porque as vibrações, né, benéficas em favor dele começaram, talvez, a aumentar, né, com os pensamentos das pessoas. E ele recentemente está bastante melhorado. Hoje já tem mais de 60 anos de idade, né, está se preparando para reparações futuras. Ainda está no processo de exoneração do campo mental. Então, é um dos casos descritos nesse livro. Outro livro de minha autoria, Cura e Autocura, que é sobre saúde e doença dentro da visão médico-espírita, né, o processo da autocura. Já tive a oportunidade de falar aqui para vocês do Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus, né, em que eu analiso a parábola do filho pródigo como um arquétipo, à luz do conhecimento espírita, evangélico, da constelação e da filosofia homeopática, que são meus campos de trabalho e de estudo. Tem os Pílulas Diárias, que são livros de mensagens do Dias da Cruz, Espírito, através da minha psicografia. Pílulas de Esperança, de Confiança e de Amor, são mensagens diárias de higiene mental, deste médico espiritual. E tem um outro livro também de minha autoria parcial em parceria com o Dias da Cruz. É um livro diferente, porque não é nem todo escrito por ele, nem todo escrito por mim, é metade escrito por mim, metade psicografado por ele, porque foi assim que ele propôs mesmo o livro. E se chama Alto Amor e Outras Potências da Alma. E nesse livro eu brinco que é o remédio em que a gente trabalha o despertar e o desenvolvimento das virtudes, né? E estamos lançando aqui no Rio de Janeiro um novo livro infantil. Eu tenho também 5 livros infantis, não estão aqui para mostrar para vocês, mas estão lá, alguns deles, outros estão esgotados. Cada um deles com um tema pedagógico, com um tema educativo, não é conteúdo espírita direto, é conteúdo emocional, de educação emocional, para poder trabalhar também nas escolas. Estamos lançando esse que chama-se Quem Viu Rimas Por Aí, que é o diálogo de uma mãe com 2 filhas, e escrito para elas, e que tem esse trabalho de mostrar dinâmicas desse movimento e desse relacionamento. Todas estas obras têm 100% da sua renda doada para a atividade espírita, integralmente sustentam as atividades da Associação Médico Espírita, tanto doutrinárias, de divulgação, quanto de atividades que nós temos com pessoas e com pacientes lá. Tá bom? A gente apresenta para que vocês conheçam essas e muitas outras. Tem várias outras obras lá também, né? Doenças ou transtornos espirituais, por que adoecemos, cirurgias espirituais, tem mais livros sobre saúde mental, de casos do Hospital Psiquiátrico André Luiz, enfim. Eu falo para que vocês tenham uma ideia, às vezes, dos livros especializados dentro de uma área específica que vocês têm à disposição. Durante o intervalo eu vou estar autografando e disponível para vocês por uns minutos, ok? Então,